Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Hoje eu, que sou aqui a Alicia, especialista em Research da DOC, vou conversar com vocês um pouco sobre remessas internacionais. Considerando esse mundo globalizado que a gente está, nada mais adequado do que falarmos sobre os produtos que também são globais. Então, a gente vai bater, basicamente, um papo sobre esse mercado de remessas, de câmbio, de transferências entre países, os impactos do novo marco legal de câmbio, que está afetando já o nosso mercado e tende a afetar ainda mais, as tendências e perspectivas para esse mercado e finalizando com alguns findings que nós obtivemos aqui na equipe sobre a América Latina no geral, alguns países mais em específico. Então, primeiro, vamos entender esse mercado. Primeiro, a gente precisa perceber que é um mercado que só tende a crescer. A gente está falando aqui principalmente sobre um crescimento do mercado de câmbio e de pagamentos cross-border. O que a gente quer dizer com isso? Câmbio é literalmente a conversão de uma moeda em outra. E o pagamento cross-border é a transferência de um tema de um país para o outro. O que isso significa? Eu posso fazer um negócio só de câmbio, só de transferência ou de ambos. Fazer uma transferência que passa também por um câmbio. Então, ambos mercados estão super previstos para crescer. A gente tem um crescimento esperado para câmbio de 7,5% e a gente tem um valor de pagamento cross-border previsto de 156 tri ainda nesse ano. Quando a gente olha desses pagamentos cross-border, quer dizer, de um país para o outro, independente se há câmbio ou não, a gente pode passar de um país para o outro em dólar, por exemplo, nós temos o B2B dominando muito de longe pela frequência em que é necessário fazer essas transferências e pelo grande montante, claro, que existe dessas transferências. Mas, por mais que o C2C seja ali pequenininho, aquele cinza que quase não dá para enxergar, nós estamos falando de provavelmente um white space, aí um espaço a ser ocupado por alguns serviços, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, principalmente no Brasil. Mas ok, é lindo o mercado, são lindos os números, mas o que importa são as pessoas. Para quem nós podemos criar serviços de remessas. Então, primeiro, falando sobre pessoas, nós vamos desde pessoas que vão, por exemplo, fazer compras de empresas que estão no exterior, que recebem salários dolarizados, até empresas. Empresas, por exemplo, que importam ou exportam, claro, passando por empresas que atuam em mais de um país, como a própria DOC, que pagam serviços prestados por pessoas do exterior ou por empresas do exterior, e dentre várias outras aplicações. Então, a persona de remessas, para quem a gente endereça remessas, ela é muito diversa. Então, quando a gente pensa nesse produto, nós precisamos pensar em para quem estamos direcionando esse produto. Pensando agora especificamente no câmbio, lembrando tanto a relação de uma moeda para outra, tiveram algumas modificações de nível ao novo marco legal, que foi instituído em dezembro do ano passado, de 2021. Então, algo super recente impactando o nosso mercado. Primeiro, parece um detalhe, mas tudo que diz respeito ali no marco legal não se usa mais instituições financeiras, se usa apenas instituições. Isso abre espaço para que não apenas instituições financeiras e IFs estejam nesse mercado. Novos players podem começar a atuar. Novos players que podem inovar nesse mercado, aumentar a competitividade dele. Além disso, se permite operações de compra e venda de moedas estrangeiras entre pessoas físicas. Sabe quando você volta no mercado de um país, por exemplo, fiz uma viagem e quero vender aqueles meus dolarizinhos? Em teoria, isso não era permitido. Agora, isso passa a ser permitido. Isso quer dizer que podem surgir instituições que façam intermédio dessa operação. Logo, por exemplo, plataformas de câmbio peer-to-peer, que antes não era permitido que existisse. De novo, mais players no mercado, mais competição. Além de tudo, são abertas as portas da inovação. Primeiro, várias atribuições que estão com o CMN vão para o Bacen, para o Banco Central. E a gente sabe que o Bacen é marcado por quê? Inovação. A gente tem o Pix, a gente tem o Open Banking, Open Finance. Então, tende-se a estimular muito mais a inovação nesse mercado de câmbio, que ainda é um mercado um pouco rígido, mais restrito. E, por fim, estimula muito redução de estruturas jurídicas, burocracias mesmo nesse mercado de câmbio. Muitas dessas burocracias são retiradas ou facilitadas. E ok, temos esse novo marco, temos um mercado em crescimento. O que a gente pode esperar daqui para frente? Primeiro, a gente não pode negar o impacto de aspectos comportamentais nesse mercado. Primeiro, acho que todos estão acostumados, já ouvindo, meu amigo é nômade digital, nossa amiga é nômade digital, sou um nômade digital. E no que isso impacta? São pessoas em outros países
precisando transacionar na moeda local. Nós temos, por exemplo, um caso do nosso próprio time, de uma pessoa que está no Peru, de pessoas que estão em Portugal. Então, essas pessoas, elas não têm uma conta naqueles países, mas precisam transacionar em euro, precisam transacionar em soles. Então, a demanda só tende a crescer. E é uma tendência, principalmente pós-pandêmica, muito forte. Além disso, o que a gente pode esperar, inclusive, partindo desse ponto, são contas internacionais em bancos, digamos assim, comuns. Não necessariamente eu quero abrir uma nova conta num novo player para ter uma conta que eu possa transacionar em mais de uma moeda. O que se espera, então? Havendo aquela redução de burocracia que eu falei, havendo aquela abertura de possibilidade de plataformas peer-to-peer, as pessoas tendem a, por exemplo, eu já tenho uma conta no meu banco tradicional. Se ele ofertar uma boa oferta de remessa, eu não vou buscar um novo recurso. E aí entra muito o as a service, por exemplo, da DOC, que serviços as a service no geral, que eu não quero abrir uma conta num player específico, eu vou buscar no meu próprio banco. E, óbvio, acho que em todos os aspectos de serviços financeiros e remessas não é diferente. Investimento em tecnologia é chave. Primeiro, não vamos esquecer de blockchain. A blockchain, ela garante idoneidade, garante rastreabilidade, garante transparência em muitas das transações, e é isso que se espera no mercado de remessas. Que essas transferências aconteçam via blockchain, não necessariamente em cripto, vale lembrar, mas também a gente pode pensar em cripto, que inclusive é um dos nossos próximos pontos. Além disso, a gente não pode esquecer sobre a questão de tudo estar na cloud, tudo estar na nuvem, ofertar flexibilidade, ofertar endpoints que podem ser estendidos ou não, a depender da necessidade de um novo produto. E, por fim, tem coisas que a gente não pode parar de ficar de olho. A gente tem que estar sempre atentos, pensando num produto de remessas. Seja no desenvolvimento dele ou, claro, no aprimoramento de um produto que já existe. Primeiro, não podemos deixar de olhar para cripto e para CBDCs, para moedas digitais. Cada vez mais elas serão transicionadas. Moeda digital do Brasil, aí saiu uma notícia essa semana, inclusive, que ia sair em 2024, agora vai sair em 2023. E se elas são transacionadas, elas vão poder ser cambiadas, a gente vai poder fazer um real digital por um dólar digital. Tudo isso a gente precisa ficar de olho como essa operação vai ser feita e como o nosso produto de remessas vai se encaixar nesse cenário. Então, começar um produto agora, ignorando o cripto CBDC, não é uma opção. E, por fim, produtos de remessa, de câmbio, inclusive o Open Insurance, o Open Finance, tudo o ideal é que sejam baseados na ISO 20022. Por que a gente está falando isso? Primeiro, que o SWIFT, que é o sistema padrão de remessas, que mais de 80% das operações passam por lá, é baseado nessa mensageria. Então, não tem como fugir dela. O próprio Pix se baseia nessa mensageria. O Open Insurance se baseia nessa mensageria. Então, óbvio, construir um produto de remessas precisa passar por essa mensageria. E agora vamos fechar, então, com alguns finds da América Latina, passando por aquela questão de comportamento muito forte, principalmente, e por alguns movimentos do mercado decorrentes de tudo que a gente conversou até agora. Primeiro, sabemos que a inflação não está fácil para ninguém no Brasil, não está fácil para ninguém na Argentina, no México. Todos os países do mundo, mas principalmente da América Latina, estão sofrendo com a inflação. E isso incorre em uma busca pelo dólar, ou até por uma outra moeda que as pessoas tendem a achar que é mais estável. Então, as pessoas vão tender a dolarizar a sua própria carteira, principalmente na Argentina, que a inflação está batendo 90% ao ano. Então, principalmente na Argentina, existe esse gap, mas não descartando os outros países, tá? O nosso destaque aqui é para a Argentina, porque realmente é um destaque em relação a esse ponto. Muitos acabam recorrendo ao câmbio paralelo. Isso, inclusive, nós ouvimos de entrevistas com pessoas de lá. Então, o que a gente precisa ofertar e em que condições para a gente conseguir convencer aquela pessoa que vai para o câmbio paralelo a, na verdade, vir para o nosso produto? O que a gente precisa pensar? Pensar em taxa, pensar em redução da tarifa de câmbio ou até pensar em uma usabilidade que tende a ser melhor ficar em casa e fazer por um app do que ter que ir até uma casa de câmbio, Então, a oportunidade na Argentina é gigante devido a essa questão. Na Colômbia, especificamente, há uma carência muito grande por boas soluções de remessas. Eles conhecem, por exemplo, um grande player, o maior banco da Colômbia, por exemplo, oferta remessas, oferta câmbio, mas as pessoas não gostam da usabilidade. Elas ainda precisam ir até o banco assinar papéis. Então, por mais que exista as soluções, ou até algumas fintechs que já operam com isso lá na Colômbia,
infelizmente, ainda não são alcançadas boas oportunidades e algo que realmente agrade o usuário, que ele se sinta confortável em usar. Então, aqui também a gente tem uma percepção de sobretaxação pelos bancos tradicionais, aqueles poucos que ofertam, poucas soluções digitais e as que já existem, o cliente não se sente confortável com elas, e um processo moroso e pouco transparente. A pessoa só fala, tá, essa taxa é do quê? Eu pago para quê? E, por fim, Brasil, Argentina e Peru estão no momento de entrar na OCDE. Acho que o Brasil, inclusive, em junho, ele foi aprovada a entrada dele para essa organização, né, basicamente, de impulsionamento do desenvolvimento econômico desses países. Então, para entrar na OCDE, você precisa cumprir várias regrinhas. Algumas delas envolvem câmbio. Algumas delas envolvem, por exemplo, transações, envolve desde investimentos, envolve questão de sustentabilidade. Mas, claro, como estamos falando de câmbio e remessas, vamos focar em câmbio e remessas. No Brasil, por exemplo, o IOF vai ter que ser zerado. O TMI do IOF, sim, ele não vai mais existir até 2029. Em operações de crédito, por exemplo, quando você usa o cartão para uma conta internacional, as taxas vão ser reduzidas 1% ao ano a partir de 2023, até zerar em 2029. Para aquisição de moeda estrangeira, em 2028, vai zerar, vai de 1,1 para 0. E as demais operações cambiais, que é uma taxa mais baixinha, também vai ser zerada, porém, em 2029. Ok, sabemos essa situação do Brasil. Argentina e Peru começaram os seus trâmites para a entrada na OCDE na mesma época do Brasil. Então, há grandes chances deles também têm que fazer mudanças semelhantes à do Brasil. Eles ainda não operacionalizaram, a Argentina está com os trâmites parados, diferente do Brasil, porque falta entrar em alguns acordos para a OCDE, mas a gente pode esperar que esses mercados passem, não necessariamente por um novo marco legal, mas também por alterações semelhantes a que estão acontecendo no Brasil. Então, podemos esperar movimentos semelhantes a esse em outros países, morando, então, oportunidades não só aqui, como na América Latina como um todo, por esses exemplos que a gente deu. É isso, pessoal. A gente agradece muito por a presença de vocês, pela presença de quem está pelo YouTube também. E a gente convida vocês a seguir a hashtag ResearchDoc no LinkedIn. Todos os conteúdos que são feitos por nós acabam virando um post, um material rico para ser baixado. Temos o Terra de Oportunidades, por exemplo, que o Ricardo falou um pouco mais cedo aqui para vocês. Então, convido vocês a seguirem essa hashtag, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que vocês vão ficar por dentro de tudo que nosso time está produzindo. É isso, muito obrigada.